Eu estou ótimo. Eu seria melhor se eu estava no Brasil, em Curitiba, onde eu era para estar junto lá com esses amigos meus, para falar em pessoa, para suar junto com vocês, porque vocês sabem que eu gosto de suar em frente de pessoas, uma coisa linda, mas fazer o quê? Outra coisa, Cristina, adoro essa forma de dizer. Eu estava trabalhando muito duro com esse convite, eu nunca ouvi isso. Eu trabalhei tanto que os dedos estavam sangrando. Que coisa legal. Passa um pouco de lavanda nos dedos agora, relaxa e aproveita. Que coisa legal. Doutor, Sim. pois é, tem uma apresentação que o doutor fez parte em preparar aqui, ele aprovou isso e nós vamos seguir por essa apresentação. Eu vou passando alguns slides. Estamos dedicando entre 1 hora e meia para essa apresentação, então vamos lá, doutor. Vamos lá? Então, uma coisa super importante antes, cada vez que eu vou falando sobre imunidade, sobre os óleos essenciais, uma coisa super importante para nós em Doterra, para indicar para as pessoas que não estamos falando de formas de tratar ou curar doenças, estamos apresentando informação que possam ajudar os nossos corpos a ser mais saudáveis. Então, é muito importante que nós damos essa dica que não estamos aqui para curar doença, simplesmente para ajudar os corpos a ser mais saudáveis. Doutor, Okay? não dá para esconder a preocupação que todo mundo tem hoje com um vírus. Vírus não nasceu ontem, existe sempre, né? Mas existe uma preocupação muito grande hoje com o coronavírus. Inclusive, um pouquinho antes dessa apresentação, o Ezequiel falou assim, tenha certeza que o doutor vai abordar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, nós vamos sim abordar, o doutor vai abordar sim alguns temas relacionados ao coronavírus, mas não vamos tentar repetir coisas que vocês já estão ouvindo todo dia de tudo quanto é lugar, né? Mas, doutor, como é que acontece, como é que uma pessoa fica infectada por um vírus, por exemplo? A área mais importante, de fato, não tem. Todo mundo já sabe isso. Todo mundo, se você manda uma mensagem para mim falando, eu já sei isso, todo mundo iria mandar um thumbs up para indicar que você já sabe que um vírus transmite pelo ar, pelo contato pessoal, por um objeto ou superfície que você cuspe em cima e o vírus fica lá. Mas sabe de uma coisa interessante? A área mais importante de transmissão de um vírus tem mais a ver com os atos que nós fazemos de dia em dia para aumentar nosso sistema de imunidade do que o contato com alguém que tem um vírus. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, todos os vírus, não importa se é COVID, se é SARS, se é um outro estilo de vírus, todos têm a capacidade de dar uma infecção. Mas a área mais importante é Eliezer, Cristina, Aparício, qual que é a sua imunidade hoje quando você confronta um vírus? É bem mais importante. Ótimo. É por isso que nós estamos falando sobre os tópicos hoje, porque são as áreas que nós podemos controlar. Eu não posso controlar o nível de infecção de um vírus ou para outro vírus. Cada ano vai ter um outro vírus, que é ruim demais. A única coisa que nós podemos controlar é a maneira que nosso corpo combate esse vírus. É a área mais importante. Muito bem. Pessoal, lembre-se de tirar foto das telas, porque infelizmente essa apresentação eu acho que vai ser difícil de compartilhar, mas tirem foto das telas aí no que vocês acham que é mais importante. Tá ok? Doutor, quem que está em risco em ter um vírus ou receber uma virose, especialmente agora no Covid-19? Ok. Com todos os vírus que tenham capacidade de matar o ser humano, é sempre os dois do lado desse picture. Esse pequenininho, esse beautiful criança, essa criança linda aqui e essa mulher linda lá do outro lado. Infelizmente, em inglês a gente fala os bookends da cidade, são os extremos, né? Os extremos da society. A razão por isso é por causa do fato que o sistema de imunidade começa a diminuir. Quando é jovem, nunca confrontou vírus. O corpo, o ser humano de uma criança linda assim, ela não entende. O corpo dela não sabe se foi um pedacinho de maçã que ele estava comendo ou um monte de vírus que entrou no nariz.
Isso faz sentido? Então, o corpo não entende. Deve atacar ou não. E quando nós ficamos mais velhos, o nosso sistema de imunidade começa a descer. A razão por isso, realmente, nós não sabemos muito bem em medicina, mas uma das explicações é porque se nosso sistema de imunidade começava a combater todas as coisas que nós confrontamos em todas as nossas vidas, por anos e anos e anos, nós começaríamos a se matar, porque tudo ao redor de nós começa a ser um antigen, não sei como se fala, mas uma coisa, algo que o corpo identifica a ser fora de si. Como, Então, como um ataque. É como um agente que está atacando o seu corpo. Sim. Ok? Muito bem. Doutor, tá bom, eu me infectei. E agora, o que eu faço? Ok. Bem, essa questão é super importante, porque isso tem a ver com tudo que existe ao redor de nós. Infelizmente, no Brasil, o povo do Brasil vai se confrontar com mais bactéria, mais fungas e mais vírus do que muitos outros países do mundo. É simplesmente por causa do clima, por causa da população dos animais e tudo isso. É um lugar que realmente é bom para crescer os micróbios, infelizmente. Mas tem certas coisas que nós podemos alimentar e utilizar em nossos dias que são bem simples de utilizar, são bem baratos, não custa quase nada, mas se nós incorporamos de dia em dia, é a área mais importante. Se tem uma coisa que nós temos que lembrar, é que nós temos que criar uma vida de intenção a ser saudável. É super importante. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu levanto de manhã, em vez de tomar um suquinho de laranja, por exemplo, ou um outro suquinho de maçã, olha, se nós usamos Sambucol em nossa dieta, vai ajudar um pouquinho, ok? Vai aumentar a produção de cytotoxins. Se nós utilizamos, por exemplo, os microalgas ou mel, por favor, utiliza mel na sua vida. Se você gosta de tomar, por exemplo, um cafezinho de manhã, por favor, para com o açúcar e começa com a intenção a ser mais saudável e utiliza mel de uma forma que você gosta. Talvez dentro do café, talvez não é bom, mas utiliza mel todo dia, porque vai ajudar com essa produção de citocinas. Citocinas. Doutor, uma pergunta que a gente aprendeu agora um tempo atrás. Mas se eu já estou contaminado, se eu estou infectado, eu quero evitar essa tempestade de citocinas, não é? Uhum. Então, no caso do mel, por exemplo, o mel, existe o risco do mel aumentar as citocinas tóxicas? Ou seja, se eu estou infectado, eu devo evitar o mel? Não, 100% não. É o seguinte, quando nós ficamos doentes, a razão por que nós ficamos com essa febre e o dor é porque as citocinas que nós produzimos, em inglês chamado TNF-alpha, interleukin 1, 2, 3, 6, tem vários, só tem certos que aumenta de uma forma que chega a ser tóxico para nosso corpo. Nós começamos a chegar a um nível que nosso corpo agora começa a estragar por dentro. Faz sentido? Mas tem outros citocinas, por exemplo, que são super, super importantes para matar aqueles vírus e os células que estão nos causando dano em nossas vidas. Ok. Bom, quer falar alguma coisa sobre essa foto que está aí na tela? Não? Eu acho que congelou. Está me ouvindo? Sim. Voltou? Ok. Essa tela que está aqui na frente da gente, o doutor quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, rapidinho. Uma das áreas mais interessantes para mim, você sabia que o ser humano, quando eles fizeram um estudo no mundo inteiro, em todo país é diferente, mas aqui nos States, em norte-americano, em um estudo aqui em Norte América, o tempo normal que uma pessoa lave as mãos depois de sair do banheiro é 3 segundos. 3. Isso não mata nada. Isso acabou de tirar o papel da mão. Só isso.
Então, é uma coisa bem interessante para mim. A razão por isso é porque nós ficamos aqui nos States de um nível de ansiedade tão pequenininho. Nós não preocupamos muito com doença porque quase nunca acontece, de uma forma bem séria. Mas se quando nós confrontamos doença séria, ou se nós queremos viver com uma vida de intenção a ser mais saudável, temos que utilizar esse método. É super importante, porque é uma maneira maior para livrar, para tirar a maioria dos vírus, bactérias e fungos de nosso corpo. Infelizmente, no Brasil ainda, doutor, nós não temos o On Guard foaming de espumas para lavar as mãos, né? Seria uma boa sugestão para o pessoal agora, especialmente nessa época, adicionar o On Guard no sabão líquido que eles usam na casa deles para lavar as mãos? Funciona perfeitamente. Não estraga os compostos. De fato, nós podemos usar Purify. Você pode adicionar eucaliptus. Tem vários que podem adicionar para que seja de uma forma dentro de sua casa que você gosta. Tem certas pessoas que não gostam de eucaliptus. Não sei como se fala, mas Eucalipto. É ótimo para fazer no difusor, para adicionar junto com sabão, utilizar para as mãos e no corpo inteiro. É ótimo. Bom, já que o doutor começou a falar já dos óleos essenciais, vamos falar um pouquinho agora sobre essas substâncias químicas que ocorrem naturalmente, que podem ser um reforço imunológico para o nosso corpo. Então, agora a ideia é lembrar que, doutor, as células saudáveis, elas vão reduzir o nosso risco de infecção, como o doutor já falou, né? Então, agora, como aumentar essa saúde das nossas células e como baixar esse risco para não ser contaminado, ou se for contaminado, ter um reforço imunológico tão forte que não vamos sofrer do Covid-19, por exemplo. Né? Okay. Então, Go ahead. Pode falar. Não, tem várias formas de compostos que agem de uma maneira bem diferente. Então, por exemplo, se você olha aqui na esquerda da panela aqui, você vai ver que tem linalol, limoneno, alpha-pinene, beta-caryophyllene. Todos esses compostos têm a capacidade para aumentar o nosso sistema de imunidade, mas de uma forma bem diferente. Então, por exemplo, linalol é excelente quando nós pensamos na área de paz, para relaxar o corpo, para que nós sejamos mais dispostos a combater infecção, porque cada vez que nós queremos aumentar nosso sistema de imunidade, precisamos aumentar uma área ao lado, seja que for. Pode ser nossa neuroquímica, pode ser o jeito de descanso, mas não podemos cair de um lado e queremos aumentar o outro. Então, o linalol, que seria coriander, cilantro, basil, lavanda, esses óleos ou lavender, vão ajudar um pouquinho a nós descansar um pouco e dar a capacidade para nossas células a se reparar mais fácil. A Doterra acabou de lançar o Petgrain no Brasil. O Petgrain é óleo bom nessa família também? Ótimo. Petgrain é ótimo. E tem um cheiro ótimo também. É super... É um dos óleos que eu uso todo dia. Ele chama a lavanda dos homens, né? Tem homem que não gosta do cheiro da lavanda. É muito bom. O limoneno é diferente. O limoneno, muitas pessoas pensam que os óleos cítricos, sendo que são de uma fruta cítrica, vai ter a capacidade de matar vírus, bactéria. De fato, tem essa capacidade, mas é bem pouco. É bem pequenininho. A razão por que os óleos cítricos são essenciais, de fato, é porque eles aumentam a capacidade de nosso cérebro a produzir neurotransmissores de uma forma que aumenta o nosso bem-estar. Então, quando nós pensamos em toranja, laranja, limão, tangerina é um dos melhores óleos que existe e nós conseguimos do Brasil, de fato. Tangerina eu adoro, um dos melhores óleos. A razão é porque a concentração de limoneno em tangerina é mais de 95%. De todos os compostos que existem naquela garrafinha, mais de 95% são de limoneno. E o que o limoneno faz
é que quando entra no corpo, quando nós respiramos e entra no nariz e passa pelos pulmões, dá uma mensagem química para o nosso cérebro para aumentar a produção de dopamina. Tem uma maneira em que isso acontece, é uma grande explicação, mas de qualquer forma, entra limonene, aumenta a dopamina. A razão por que isso é importante é porque dopamina e oxitocina são os neurotransmissores que dá paz, que dá alegria, que dá emoções de prazer. Sem essas emoções, nosso corpo começa a aumentar o estresse e nosso sistema de imunidade cai. Faz sentido? Então, a razão por que essas são tão importantes, junto com o linalol, de fato. Então, se você combina basil com toranja, por exemplo, aumenta esse sistema até mais. E nós vamos falar sobre mais daqui a pouquinho, sobre frankincense e copaíba. Exato. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais. Eu só queria passar nesses 2 slides agora, doutor, sobre a importância de cuidarmos das passagens nasais e depois do sistema respiratório e como é que isso está relacionado à inflamação que é causada. E depois vamos falar um pouquinho mais da parte emocional. Sim, sim. Tá? Agora, por que é importante que eu mantenha as minhas passagens nasais e sistemas respiratórios saudáveis? Tem 2 razões. Primeiramente, as pessoas que são mais dispostas a ficar doentes e também, infelizmente, morrer com essas doenças são as pessoas que estão, I don't know how to say in Portuguese. They're smoking, and because of smoking, it's destroying the cilia in their nasal passage. Eles estão fumando e por causa do fumo, eles vão destruir a camada protetora dentro das passagens nasais. Exatamente. Então, se você, infelizmente, se você está fumando, infelizmente, você está super mais a risco a ser doente e também a ter uma doença bem mais profunda. Então, primeiramente é isso. Segunda coisa, quais são as áreas que nós podemos fazer para diminuir a infecção nas passagens nasais, em todas essas áreas? Primeiramente, utilizar um difusor. É bem simples. Colocar um difusor no carro, colocar um difusor no escritório, coloca um difusor na área da casa que você vai passar mais tempo com seus filhos, fazendo tarefa de casa, não sei o quê. Coloca um difusor com os óleos que possam combater um vírus ou bactéria que possam existir na sua casa. Doutor, muito obrigado, isso é ótimo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre alguns óleos para usar no difusor, mas com relação à inflamação, por que eu quero combater a inflamação no meu corpo e qual a relação que tem o meu sistema imunológico com o nível de inflamação no meu corpo? Então, inflamação é uma coisa super interessante para mim. Nós precisamos de inflamação para viver. Cada vez que nós ficamos um pouquinho doentes, nosso sistema de inflamação aumenta para matar essas criaturas que estão causando problema, correto? E esse sistema de inflamação é o sistema que repara o nosso fígado, nosso coração, qualquer área do corpo que fica infeccionado, esse sistema de inflamação ajuda a melhorar. Só que tem um nível que quando nós passamos em cima, começa a estragar nosso corpo. E se nós temos, por exemplo, pensamentos ruins todo dia, se nós sempre estamos estressados, se nós estamos comendo certas formas de comida sintética, por exemplo, se não estamos de uma intenção de viver uma vida saudável, esse nível de inflamação vai estar passando diretamente, todo dia. E daí, quando nós passamos em frente de infecção, vírus, bactéria, fungus, já era. Porque, infelizmente, o sistema já está aqui. O sistema de imunidade cai. E já foi. Pois é. O doutor já falou que o limoneno, o lianol, o alfa-pineno, o beta-pineno, o beta-carifileno, eles são eficazes nessa primeira linha de defesa. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Mas, além de defender um pouco o meu sistema nasal, por que esse sistema na área dos pulmões aqui também é importante, doutor? Que seja defendido, né? Tem 2 razões por isso. Primeiramente, nós queremos limitar queremos limitar, is that right? Limitar. Queremos limitar a concentração daqueles
do vírus, bactéria, dos problemas que possam atingir os nossos pulmões e causar um efeito. Primeiramente, queremos limitar o número. Segunda coisa é que depois de limitar, nós precisamos dar a capacidade para as células que existem dentro dos pulmões a se reparar de uma forma mais rápida possível. Só para dar um exemplo rapidinho, a razão porque hoje em dia o COVID-19 é tão ruim, exatamente por isso. Porque quando entra nos pulmões, começa a causar uma inflamação tão intensa que o corpo ataca os próprios células dentro dos pulmões. É por isso que realmente causa um efeito. Então, está vendo que os vírus, eles são muito bons a dar uma infecção nas áreas mais importantes para nós. E a terceira razão por que os óleos são porque esses compostos dentro desses óleos são tão importantes, é porque quando nós utilizamos esses óleos de uma forma de prevenção, nós vamos dar a capacidade das células dentro dos pulmões a distribuir oxigênio para nossas células de uma forma mais alta. Quando isso acontece, a inflamação diminui no corpo inteiro. Sem oxigênio, o sistema inflama. Então, é super importante que nós utilizamos compostos que aumentam a distribuição de oxigênio para o nosso corpo. Faz sentido? Faz totalmente sentido. E agora, o doutor falando isso, eu estou pensando no Breathe. O Breathe, por exemplo, esse é o tipo de óleo que eu quero inalar várias vezes durante o dia para manter uma oxigenação melhor dentro dos meus pulmões, ou não tem nada a ver? 100% aumenta. Mas se você utiliza, por exemplo, só para dar um exemplo, como você falou, Aparício, vamos supor que Eliezer, pelas próximas 2 semanas, ele utiliza esses óleos, esses compostos que nós temos aqui na slide. Ele pega o Breathe, ele está utilizando o Breathe 3, 4, 5 vezes por dia. De repente, depois de uma semana, ele confronta um vírus bem ruim. O corpo dele já está mais disposto a combater esse vírus do que se ele estava assim mais preocupando a se defender do vírus, ficando dentro da casa, fazendo nada. É mais importante que nós criamos um corpo que está cheio de armor, é tipo um Thor. Vocês sabem no Avengers, é um corpo... Tá falando do Thor dos Avengers, que eu não sei o nome em português. Alguém bota aí no chat, por favor. Como é que é o nome do Avengers aí em português? Mas, então, vamos construir uma armadura dentro do nosso corpo para resistir ao ataque, é isso mesmo? Vingadores, é isso, os Vingadores. A razão por isso é porque nós não podemos controlar a capacidade do vírus a nos atacar. A única coisa que nós podemos fazer é criar uma intenção de ter um corpo saudável, ser um vingador e, prevenir essa infecção. É por isso que é tão importante. Outra coisa, só rapidinho, fora do tópico. Mas Breathe é um dos óleos, é um dos grupos de compostos que eu mais gosto. A razão por isso, você sabe que é um dos óleos que eu dou para os meus pacientes que sofrem com dor constante. Dor crônica? Dor crônico, um dos óleos que eu dou para meus pacientes é Breathe. Por quê? Porque Breathe aumenta a capacidade dos pulmões a conseguir mais oxigênio, que vai ser distribuído para as áreas mais distantes do corpo. Pensa assim, se você tem dor crônico nos músculos, ou artrites, assim, por exemplo, uma das razões é por causa do fato que o oxigênio para aquela área que está super inflamado diminuiu e aumenta a concentração de ácido láctico, right? Quando isso acontece, infelizmente, esse sistema, esse ciclo aumenta, porque cada vez que nós aumentamos com inflamação de uma área específica, por exemplo, essa inflamação aumenta, os músculos ficam com menos oxigênio. Daí aumenta o sistema de ácido, aumenta a dor. Então, infelizmente, o que nós sempre pensamos é quais são os compostos que eu posso tomar para limitar dor, em vez de quais são os compostos que eu posso utilizar para prevenir a dor e para tratar esse problema com dor. Então, Breathe é uma ótima maneira para limitar dor. Então, não é uma má sugestão deixar aqui para esse pessoal que cada dia colocar, várias vezes ao dia, colocar uma gotinha do Breathe e inalar
Umas 5, 6 vezes, doutor? Inalar bem profundo? É muito importante duas coisas: a quantidade de vezes, o número de vezes que você utiliza no dia e também, no mínimo, a quantidade de oxigênio que você entra naquela vez. Então, por exemplo, de manhã, vamos supor que eu não tinha Breathe, mas eu tinha Peppermint, ok? Eu coloco o Peppermint nas mãos. Eu vou respirar bem fundo e deixa e solta. Respira fundo e solta. Por 10 segundos no mínimo. A razão por isso é porque nós estamos criando um reset. Como se fala reset? Vamos, em português, acho que é resetar. Mas, só para deixar claro, doutor, esses 10 segundos, eu vou segurar a respiração por 10 segundos, vou fazer esse processo por 10 segundos. No mínimo por 10 segundos o processo. Não segurar a respiração por 10 segundos. Não precisa. Morreu do quê? Morreu de excesso de breath, porque não respira. Não. A razão por isso é porque agora fizemos duas coisas. Agora nós vamos começar a distribuir mais oxigênio para o corpo. Mas lembra que estamos querendo criar um corpo que tenha mais capacidade de prevenir doença. E se nós temos um corpo que está prevenindo doença, daí naquele dia quando um vírus, bactéria, algo seja que for, me confronta, meu corpo tem a capacidade como motor a prevenir doença. É por isso. Então vamos falar desse óleo aqui, doutor. O que o senhor acha? Então, esse óleo é super interessante para mim. Uma das razões que eu adoro Copaíba é porque todos nós vamos sofrer com um pouquinho de dor todos os dias. Nós vamos ter um pouquinho de dor, inflamação, por qualquer razão. Por favor, se você sofre com dor, utilize as dicas que falamos sobre o Breathe, o Peppermint, talvez o Deep Blue, o Rub, mas utiliza Copaíba com um pouquinho de mel. Mel é super anti-inflamatório, limita a concentração de infecção, e o Copaíba, sendo que funciona com beta-carotenin, vai mudar o nosso sistema de inflamação para que fique dentro daqueles níveis que precisamos para ser mais saudável com menos dor. Lembra, nós não queremos que nosso sistema de inflamação aumenta em cima do normal e não pode cair embaixo. Faz sentido? Então, nós queremos que fique aqui por dentro. Então, Copaíba, simplesmente pensa assim, Copaíba ajuda o nosso sistema de imunidade porque ajuda a controlar a inflamação a ser por dentro dos níveis indicados que são importantes para nós. É a área mais importante. Não preciso pensar muito mais do que isso. Então, a Copaíba, ela vai me ajudar ou vai incluir um reforço de uma resposta inflamatória saudável. Ela vai acalmar esse desconforto e, com isso, também vai afetar o nosso humor, não é? Uhum. É muito... No Brasil, agora está chegando a moda, doutor, do óleo de CBD. Uhum. Né? Comparando brevemente, saindo um pouco aqui do tópico do vírus, mas o óleo de CBD e a Copaíba, qual é a sua opinião? Bem, os dois têm um lugar em prevenção de doença. Os dois vão criar um efeito que pode ser bom para nossos corpos. Mas o Copaíba, extraído das árvores, no Brasil, por exemplo, os compostos que existem no Copaíba são bem mais eficazes, bem mais absorvidos e funciona de uma forma mais alta nas áreas de prevenção de doença que estamos falando. Então, por exemplo, se alguém sofre com dor, Copaíba vai ser melhor do que CBD. E também é mais barato, frankly. Segunda coisa é que quando nós utilizamos de dia em dia, nós vamos criar resultados que vão ser mais... em inglês? They're more... Eu não entendi em inglês o que você falou. No. I forgot my train of thought, but it's okay. Doesn't matter. Tá bom. Outra coisa interessante na Copaíba também é que você não vai ter um efeito colateral psicoativo. She just said it. Duradouros. That's right. They're going to be more long-lasting. Vão durar mais tempo, o efeito vai ser mais prolongado e você não vai ter o efeito psicoativo que tem do CBD. Porque o CBD hoje no mundo inteiro ele não é controlado, né, doutor? Então tem muito THC ou TCH
dentro do CBD, que é a coisa que dá o barato da maconha, né? E você não quer isso num tratamento de resposta inflamatória, correto? Sim, é. A razão porque... Sim, nós acabamos de falar sobre isso, então we're good. Legal. Joia. Vamos então... alguém me perguntou se eu posso deixar o slide maior. Não, não dá para deixar maior. Talvez seja a tela do seu celular. You Desculpa. still have... Notice you have those reminders on the top right of your thing. I don't That's have any mine. reminders That's anywhere. mine. That's mine. That's yours. Sorry. Pessoal, dando sequência em como nós podemos preparar uma resposta inflamatória saudável, nós vamos falar agora de alguns óleos essenciais que devem ser incorporados e depois eu vou até te dizer quanto, com que frequência. Tá? Esse óleo não existe no Brasil ainda, mas vai sair. Então, o doutor queria falar um pouquinho dele para vocês e eu vou mostrar a cápsula dele para vocês e o doutor vai comentar sobre isso. Doutor, vamos falar um pouquinho do turmeric, por favor. Okay. Turmeric é interessante. Então, tem 3 áreas que eu acho que são incríveis com turmeric. Primeiramente, ajuda a perder peso. Então, se alguém está querendo perder peso e precisa de algo que vai dar uma força, utiliza turmeric. Bem, outro... No Brasil é cúrcuma. No Brasil eles conhecem como cúrcuma, mas não tem óleo. Cúrcuma. Ok, desculpa. Não, imagina. Cúrcuma. Mas a segunda, rapidinho, fora desse tópico, também, se você gostaria de perder um pouquinho de peso e precisa de algo para te ajudar, utiliza o peppermint. Peppermint é ótimo. Coloca na língua, só 2 gotinhas antes de comer. Ok, vamos voltar para o tópico. Mas é difícil, porque tem tanta informação, eu estou querendo dar informação em todo lado. Não, o negócio não é só informação, o negócio é a sua paixão pela informação. Então, sua cabeça fica mil, porque quer compartilhar tudo. Mas isso é ótimo, estou mamando. Então, o turmeric, ou curcumin, ajuda a limpar as nossas células gorduras. É muito interessante, porque quando nós temos lípidos, eles ficam cheios de tóxicos. E quando eles começam a ficar cheios de tóxicos, é por isso que nós começamos a ficar com certos sistemas do corpo que ficam inflamados, por exemplo. Então, se você é uma daquelas pessoas que você saiba que tem inflamação do fígado, por exemplo, pensa em curcuma, pensa no turmeric. Vai ajudar muito a diminuir essa inflamação, ok? Segunda coisa, o turmeric ajuda a diminuir a inflamação do corpo inteiro de uma forma que dentro do nosso sistema de circulação vai começar a criar mais compostos que cria, por exemplo, ataque de coração, or I'm forgetting the words in Portuguese right now. Either way. That's right. It's okay. De qualquer forma, turmeric ajuda com nossa circulação e diminui a concentração e capacidade de adquirir um ataque de coração ou de high blood pressure ou de triglycerides. Doutor, é uma coisa interessante. Se vocês olharem aqui na câmera, vocês estão vendo que a cápsula de turmeric que existe aqui nos Estados Unidos, ela tem uma parte que é pó e uma parte que é óleo essencial. Super interessante. É uma coisa exclusiva da Doterra. Ninguém no mundo faz isso. Exatamente. Eu preciso pegar um copinho de água, rapidinho, desculpa. Vai lá, então. Pois é, pessoal, enquanto ele vai pegar a água dele, algumas coisas a gente vai falar. Esses óleos, o turmeric, a cúrcuma no Brasil, por exemplo, não existe. Vai chegar, eu creio que ainda esse ano. Mas o que a Doterra tem nos Estados Unidos são essas cápsulas. Vocês estão vendo também a foto. É uma técnica exclusiva da Doterra. Isso também quer dizer que muitos desses óleos que nós vamos falar hoje, você pode colocar numa cápsula, tá? Okay. Desculpe. Imagina. Okay. Estávamos falando sobre o turmeric em pó e óleo dentro da cápsula. Ok. Então, rapidinho, só para falar uma coisa no final de turmeric. Turmeric ajuda com o nosso sistema de imunidade bem similar aos outros compostos que ajudam com o nosso sistema de imunidade. É porque controla a parte de cima e de baixo, de inflamação. Lembre-se, é super importante que nosso sistema corporal tenha inflamação direta para ajudar com problemas, com vírus, bactéria, com a comida que estamos utilizando, com células que estão morrendo e precisam ser reformadas.
O problema é que quando aumenta para a parte de cima ou parte de baixo, daí são quando problemas ocorrem. Turmeric ou curcumin ajuda a manter esse nível para que nós sejamos mais saudáveis. Tem várias. Nós poderíamos falar sobre turmeric ou curcuma por mais de 1 hora. É incrível. Por exemplo, se alguém gostaria de ter um cérebro mais saudável, se tem a história de problemas na sua família, na sua linha genética, turmeric pode ajudar a diminuir. Eles estão achando, tem resultados em China, em Coreia, Jerusalém, que eles acharam que utilizando turmeric todo dia diminuiu os efeitos de problemas colaterais cerebrais, de várias formas. Então, turmeric deve ser um produto que nós utilizamos diretamente. Eu tomo todo dia, 2 vezes por dia. É bem simples. Simplesmente pego a cápsula. Faz parte da dieta hoje, 2 cápsulas de turmeric. É Pessoal, então fica a dica para vocês no Brasil. Vocês podem achar em lojas de produtos naturais o pó da cúrcuma. Eu sei que o Dr. Vitor Sorrentino receita isso para todos os pacientes dele. Então, enquanto não chega o turmeric puro da Terra aí no Brasil, fica a dica para você aumentar a sua resposta inflamatória, o pó da cúrcuma. Doutor, vamos agora, entrando nesse tópico do limoneno, eu queria que o doutor falasse de uma coisa que me impactou muito essa semana quando eu vi numa outra aula sua. Existe a intenção, existe o medo, não é? Lembra esse tópico que o doutor falou? Pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas hoje ficam doentes só com o medo de ficar doente. Uhum. Ela não foi exposta ao vírus, não foi exposta à bactéria, mas aquele medo, aquela depressão emocional cria a doença autoimune dentro dela. Como é que funciona isso, hein? Sim, é super interessante. Nosso corpo, você lembra, quando nós começamos falando hoje, bem no início, eu falei, se Eliezer estava fora da casa e ele confrontou um vírus, é mais importante que o corpo dele seja criado como motor para defender contra o vírus do que a capacidade do vírus a infectar Eliezer. É bem mais importante a maneira em que nós pensamos e nossa intenção a ser saudável. É bem mais importante. Deixe-me dar um exemplo. Quando nós ficamos com medo, com pânico, tem outras emoções também. Outro, por exemplo, é quando nós não perdoamos os outros. Você sabia? Quando eu não perdoo alguém, então se alguém me magoou, se alguém me chateou, e eu não perdoo essa pessoa... É igual a ser estressado e viver uma vida com medo. São iguais para o cérebro. Gente, o cérebro não entende a diferença. Então, é super importante que nós lembramos que nossos pensamentos, nosso bem-estar, de uma forma de como que nós pensamos nós somos, é mais importante do que os vírus, bactérias, tem outras coisas. Então, por exemplo, todo dia, se nós levantamos e nós olhamos no espelho e fala, eu sou incrível, eu amo mim mesmo, e ontem Eliezer fez algo que me chateou, mas eu gostaria de mandar uma mensagem para ele e falar, Eliezer, eu te perdoo, você é um grande amigo, e acabou. A razão por isso é porque tira um limite do cérebro a aumentar a concentração de certos neurotransmissores que afetam a nosso sistema de imunidade. Então, vivendo com a intenção de ser saudável é bem mais importante do que qualquer outra coisa que nós podemos fazer em nossas vidas. E se nós queremos aumentar essa intenção, agora nós utilizamos esses óleos aqui, por exemplo, tangerina, porque a concentração de limoneno que existe dentro de tangerina aumenta aquela produção de dopamina e oxitocina para que nós podemos sentir paz. Quando nós sentimos paz, nossa capacidade para adquirir mais inflamação ou estresse diminui, claro, correto? E cada vez que nós diminuímos a inflamação, aumenta o nosso sistema de imunidade.
Então, os pensamentos são as coisas que nós controlamos mais do que qualquer outra coisa. Então, eu vou fazer um link aqui. Os pensamentos, junto com a comida que nós selecionamos, junto com o nosso espírito e nossa capacidade para ser e adquirir paz, são as coisas mais importantes em nossa vida. Esse triângulo. O espírito, a comida e pensamento. Só isso. Não importa se nós não combatemos esses três, se nós não criamos uma vida ao redor dos três, não importa se você acha que, se você está tomando 25 garrafinhos de tangerina por dia, não vai te ajudar muito. Okay? Uma coisa interessante, doutor, é que muitas vezes as pessoas pensam que o fato de eu perdoar alguém quer dizer o que aquela pessoa fez é certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você falou, se você me xingou, se você me falou alguma coisa que eu não gostei, eu estou perdoando, eu estou dizendo, eu não vou sofrer mais com esse sentimento. Exatamente. E você vai ter que se virar para se resolver, né? Exatamente. É super importante. Doutor, então já entendemos bem que os óleos que tem limoneno, que geralmente são os óleos cítricos, eles vão te ajudar muito na função celular, ajudam na função respiratória, né? E vão te ajudar a ter uma resposta imunológica adequada. Agora, como é que... Falamos também em usar em difusor, então, pessoal, fica a dica. A tangerina, a lima, o limão, o wild orange, aí tem o citrus bliss, tem a toranja, as mandarinas, qualquer óleo cítrico, ele vai te ajudar com isso, né, a nível de limonada. Vão ajudar, mas os dois que vão ajudar os mais são tangerina e toranja. Porque os dois têm concentração de mais de 95% de limoneno. Então, é o limoneno que nós precisamos, porque é o limoneno que faz essa informação química para o cérebro para aumentar a produção de dopamina. Agora, uma pergunta. É melhor usar ele numa cápsula? É melhor usar embaixo da língua ou num copinho com água morna, água quente, água fria? Tem duas... Bem, no Brasil tem certas áreas que como eu morei na Amazônia, se eu peguei um garrafinha de água com gelo, todo mundo pensava que eu ia morrer. Que eu vou pegar gripe e vou morrer. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu gosto de água fria. Então, de fato, não tem diferença se utiliza água morna, água fria. A coisa mais importante é, por favor, toma os óleos. Coloca na garrafa. Por favor, não fica pensando, deve ser frio, talvez quente, vou dar uma pesquisa. Não. Coloca na água e toma. Agora, doutor, no caso dos óleos do limoneno, faz diferença colocar embaixo da língua, colocar na garrafa ou colocar na cápsula? Não faz diferença normalmente, mas para mim, pessoalmente, eu acho que se você colocar embaixo da língua, qualquer óleo que você coloca embaixo da língua vai ter um efeito bem mais rápido, mais puro e com mais eficácia. Mais eficácia. E tem certos óleos que nós vamos falar daqui a pouco, que é super importante, que nós colocamos embaixo da língua. Por exemplo, copaíba. Se você gostaria de adquirir os efeitos melhores de copaíba, coloque embaixo da língua. Frankincense. Muito bom embaixo da língua. Porque vai entrar diretamente no sangue, causa um efeito bem mais rápido e ajuda o corpo mais rápido. Maravilha, tá bom. Espero. Olha, gente, toda vez eu aprendo mais com esse homem. E não é a primeira vez que a gente faz isso. Eu espero que vocês estejam gostando daqui. Vamos lá, então. Linanol. Falamos do limoneno, vamos falar agora do linanol, doutor. Sim. Ok. A sugestão aqui é tomar internamente 2 gotas em uma cápsula. É o basil, coriander, lavanda, o petitgrain. Sim. Esses óleos, quando nós queremos aumentar paz e um sistema emocionalmente mais nivelado, lembra, nós queremos isso em nossas vidas. Nós queremos que nosso sistema de inflamação funcione assim, ding, 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 não assim. Nós queremos que a concentração de açúcar dentro do sangue seja mais assim, não assim. Porque nosso sistema de produção de insulina precisa correr atrás do açúcar. É por isso que quando nós tomamos açúcar refinado é tão ruim para o corpo, porque aumenta, cai, aumenta, cai.
É por isso que é tão ruim. Nós precisamos viver uma vida assim. Já pensou naquelas pessoas que cada vez que você está na presença deles, você sente mais paz? Você conhece aquelas pessoas? Eles dão paz para você. É porque eles conseguiram a viver assim. Claro que eles têm problemas. Aumenta, cai, aumenta, cai. Eles aprenderam como perdoar. Eles aprenderam como que o espírito deles precisam ser forte, a amar os outros, a quais são as comidas que complementam e ajudam o corpo a ser mais saudável. Então, quando nós pensamos assim, que se nós queremos, se você saiba, vamos supor que Marisete, eu sei que isso não é correto com Marisete, porque ela é ótimo. É só um exemplo, Marisete. Vamos supor que Marisete tem uma vida assim. Ela ama as pessoas, está super feliz, super e de repente ela cai. Está triste, está com raiva de alguém, faz assim. E isso é direto. A vida dela é muito difícil. Esses são os olhos que vão ajudar Marisete a controlar e nivelar esse estilo de vida. Então, pensa nesses olhos assim. Pessoalmente, eu utilizo esses olhos embaixo da língua, ou eu gosto muito de dormir com esses olhos. Por exemplo, lavanda junto com basil ajuda a dormir bastante. Basil ajuda com o nosso cérebro a limpar a concentração de neurotransmissores que não foram utilizados todo dia. É chamado washing. It's neurotransmitter washing. Para lavar, né? São os olhos que nivela e ajuda nosso corpo a ser mais, a ter mais paz. E esse óleo bonito, o rei dos olhos? E frankincense é tão interessante, porque cada vez que eu penso que eu já sei quase tudo que frankincense pode ajudar e faz, infelizmente tem mais. Nunca acaba. Não, acabei de ler, por exemplo, nós sabemos que frankincense ajuda se você tem um corte no dedo e você gostaria que você não crie uma cicatriz grandona no dedo, coloca frankincense na área, coloca diretamente na área que tem um corte. Não se preocupe, se entra na área ou por fora, não faz diferença, coloca em cima. Vai ajudar a diminuir o efeito da cicatriz, que é ótimo. Mas você sabia também que frankincense ajuda a combater, eles acabaram com esse estudo no mês passado, que frankincense mata e diminui a capacidade de câncer que cresce em nosso sistema do bladder. O que é o bladder? Bexiga. What is it? Bladder, bexiga, é. Bexiga, exatamente. Não, gallbladder, tem gallbladder, tem o bladder. Bladder, bexiga, gallbladder, vesícula. Não. A razão por que isso é interessante, eu não estou dizendo que frankincense mata câncer. O que eu estou dizendo é que, para mim, é tão interessante que eles acabaram de completar um estudo para ver que frankincense diminuiu a capacidade das células de câncer de bexiga, que é super difícil a matar no corpo, de fato. Mas o frankincense diminuiu mais de 90% da capacidade das células do câncer a se viver fora do corpo, não dentro. Mas isso é uma coisa super interessante, porque nós sabemos que frankincense ajuda com cicatriz, ajuda a acalmar o corpo, ajuda as nossas células a se reparar mais rápido. A razão por que frankincense, de fato, é tão forte é porque frankincense é um dos óleos que tem vários compostos por dentro, vários. E quando esses compostos entram nas células, eles ajudam o nosso código genético a se reparar mais rápido. É por isso que frankincense é tão incrível em tantas áreas do corpo. É uma coisa super, super, super interessante. Ok? Muito bom. Yeah. Não. That's it. É super interessante para mim. É incrível esse óleo. Vamos falar de outro óleo muito interessante, o rosemary, ou no Brasil a gente chama de alecrim. Ok. Rosemary é interessante para mim por uma razão que eu acho que muitas pessoas não pensam.
Alecrim ajuda com o nosso sistema digestivo. Quando nós pensamos em digestão, normalmente estamos pensando quais são as comidas que devo comer que não vai me dar dor de barriga, que não vai dar gás, que não sei o quê, que talvez vai me ajudar a emagrecer um pouquinho. Mas a área de digestão, que é bem mais importante, é a área de composição e produção de serotonina. É uma coisa super importante, porque sem serotonina nós não podemos controlar nossa ansiedade de comer. Sem serotonina nós não podemos controlar nossas emoções de raiva, de medo, porque funciona junto com dopamina para controlar nossas emoções, que controla nosso sistema de paz. Então, para mim, rosemary, alecrim, é super importante porque é um dos óleos que ajuda a nosso sistema de digestão a aumentar a produção de serotonina. Quando isso acontece, nosso sistema de imunidade aumenta porque nós ficamos com mais paz. Faz sentido? Faz, então é por isso, então a serotonina também está ligada ao foco, à perda da atenção, ao ter mais atenção? Uhum. Interessante. Então é por isso que o rosemary é conhecido como o óleo do estudante. Ele vai usar esse óleo para focar mais quando ele tem que se concentrar mais em alguma coisa, é isso? Sim, rosemary, alecrim e basil. Alecrim e basil são os óleos que ajudam a nossa memória. Então, uma coisa bem interessante, eles completaram um estudo no Harvard, quando eu estava lá, de fato, e eles fizeram um estudo para ver quais são as coisas que ajudam os nossos estudantes e estudantes médicos a lembrar essa informação melhor. E um grupo, eles colocaram cafeína, ou Monster Energy Drinks e coisas assim. Outro grupo, eles deram e o Adderall? Coffee e coisas assim. E o outro grupo foi simplesmente água e o último foi o basil e alecrim. E eles acharam que as pessoas que utilizaram basil e alecrim dentro da água, beberam, por exemplo, e colocaram embaixo da língua ou beberam, eles lembravam informação 4 vezes mais do que os outros grupos. Gente, então, foi uma coisa... marido, não tem mais desculpa de falar para a esposa, ai amor, esqueci. Não, ela vai lembrar de colocar o alecrim e o manjericão na sua água. Muito boa. Doutor, essa foi boa demais. Nós vamos mostrar um produto agora que ainda não existe no Brasil. A Duterra tem planos de trazer 2 desses produtos para o Brasil em breve. Tá? Aqui informação extraoficial. Esses 2 produtos, o Omega e o Microplex, vão chegar no Brasil logo. Mas, doutor, falamos dos óleos essenciais. Óleo essencial tem vitamina? O óleo de laranja tem vitamina C? Óleo de laranja, não. Então, algum óleo essencial tem vitamina? Porque só porque eu estou tomando óleo, eu estou bem de vitamina, né? Não. Os óleos essenciais não têm vitamina, não têm minerais, não têm o que nós chamamos os precursores para a criação dos hormônios e dos neurotransmissores que nós precisamos. A razão, de fato, que é tão importante que nós utilizamos comida orgânica, saudável, não é simplesmente porque é mais bonito, talvez que tem um cheiro mais gostoso, não sei o quê. É a razão simples, é porque tem mais capacidade a ter os minerais e vitaminas que nós precisamos para criar a serotonina, dopamina, oxitocina, para que nosso corpo pode se manter e controlar por dentro. Isso faz sentido? Faz, então eles são potenciadores. Por exemplo, eu adoro. É por isso que eu adoro os suplementos, porque eu sei que já tem os outros minerais e vitaminas que precisa para criar. Eu acho que tem no próximo slide. Vamos falar um pouquinho de probióticos já já. Então, pessoal, fica uma dica, tá? Para ajudar numa resposta inflamatória saudável também tem que existir um suplemento. Tá? No Brasil, eu sei que não existem esses produtos ainda da Duterra, que não são óleos. Mas você pode usar o Centrum, você pode buscar uma marca de ômega 3 que seja de qualidade. Né? Então, é muito importante você ter essa consciência que só o óleo não vai resolver o seu problema, como o doutor acabou de nos ensinar.
Esse aqui é um probiótico da Duterra, chamado PB Assist. É um produto fantástico. Agora, doutor, por que o probiótico é importante no processo de ajudar meu sistema de resposta inflamatória? Nosso sistema de imunidade é criado nos intestinos. Então, a maior parte do nosso sistema de imunidade tem muito a ver com o nosso sistema de digestão. Claro que tem certas células dentro do sangue que estão formadas em outras áreas do corpo, mas nosso sistema de imunidade, a maioria vem através da informação das comidas que entravam, das coisas que entrou bem, I don't talk about that. Mas, de qualquer forma, a maioria vem de nosso sistema de digestão. E se nós não temos uma concentração de bactéria que é correta, nós somos mais dispostos a ganhar peso, nós somos mais dispostos a criar menos neurotransmissores boas. Então, por exemplo, vamos supor que Marisete, ela é linda, ela trabalha muito, ela tem um corpo que ela ama. Ela tá não é um exemplo, agora é verdade. Sim, ela está super orgulhosa para o corpo dela, porque ela sabe que ela trabalha, ela se esforça, come bem, e ela está feliz. Mas vamos supor que ela tem uma amiga que cada vez que eles passam em frente de uma padaria, essa amiga come 23 pãozinhos, ok? Ela come 23 pãozinhos, mas nunca ganha peso. Ela está sempre igual a Marisete. Todos conhecemos alguém igual a amiga da Marisete. Não é justo. Eu me esforço, eu trabalho, eu como bem, e minha amiga, ela não faz nada correto. Mas ainda assim, ela é assim. E no contrário, Marisete tem outra amiga ou amigo, eles passam em frente da padaria e simplesmente cheirando um pão de queijo, ele ganha 23 quilos. Ele sabe, é uma coisa, não é justo, correto? A razão por isto é por causa da combinação da bactéria que existe em nosso sistema digestivo que nós adquirimos quando éramos entre 12 a 14 meses de idade. Então, se nós temos a concentração de bactéria correta, nós somos mais dispostos a adquirir menos calorias com a mesma comida que Marisete comeu. Então, esta pessoa que tem bactéria correta não vai ter tantas calorias por a comida igual que Marisete e ela acabou de comer. Também, essa bactéria ajuda a criar os neurotransmissores de uma forma mais constante. A razão que é mais importante para mim, se nós temos bactéria em nosso sistema digestivo que é errado, mais Firmicutes e todas essas bactérias ruins, nós começamos a criar outras doenças secundárias porque nosso sistema de neurotransmissor é deficiente. Tipo celiac disease e Crohn's disease começam a ser um problema. Então faz sentido? É muito importante utilizar um PB Assist ou um probiótico. Para quem está curioso, essa é a cápsulazinha do PB Assist da Duterra, tá vendo? Ela também é uma cápsula que tem duas cápsulas, uma dentro da outra, é incrível. São tecnologias que só a Duterra faz. Doutor, DDR Prime, no Brasil ainda não temos o DDR Prime em cápsulas, né? Mas tem o DDR Prime em líquido. Então, é importante tomar o DDR Prime diariamente para manter uma função celular saudável? Sim. Então, para mim, todo mundo me acha, no mundo inteiro. Então, eu viajo um pouquinho, correto, Aparicio? O doutor viaja um poucão, eu viajo um pouquinho. Um pouquinho. Todas as partes do mundo, pode ser China, Japão, Europa, Brasil, não faz diferença. Todo mundo tem uma questão igual. Qual que é o óleo ou combinação de óleos que você, Dr. Dave, vai tomar todo dia porque você acha que é a coisa mais importante? Para mim, congelou. Não, é porque inclui algumas dos óleos tão incríveis que vão me ajudar a ser mais saudável. Lembre, a coisa mais importante para mim,
para Eliezer, para Marisete, por exemplo, para Cristina, quando você aprende deles, é que eles estão querendo te convidar a ter uma intenção de viver com uma vida saudável. É essa intenção que eles estão querendo te informar. Então, se você vai comprar, vai utilizar um óleo só, por favor, seja DDR Prime. DDR Prime vai utilizar 2 cápsulas por dia, é bem simples. Pessoalmente, eu tomo 4, porque meu corpo já sofreu um pouquinho por outras razões, mas eu utilizo 4. No caso de gotas no Brasil, doutor, quantas gotas eu deveria tomar do DDR Prime? Vai ser 6. 3 de manhã, 3 de tarde. Eu coloco essa gota numa cápsula vegetal e engulo ou posso debaixo da língua? Pode ser os dois. Se você coloca embaixo da língua, eu faço isso. Eu coloco embaixo da língua também. Mas tem um sabor horrible. É péssimo. Terrível. O sabor é terrível. Então, horrível. Por favor, se você vai tomar de óleo, e, em vez de colocar no cápsula, coloquem com um pouquinho de mel. Ok? Coloca um pouquinho de mel. Pessoalmente, eu suporto colocar embaixo da língua. Claro que tem um mau sabor. Para mim, tanto faz. Agora vem a pergunta Sabe o que eu faço? Eu pego um garrafinho de óleo de mel, eu coloco 3 gotinhas de DDR Prime, 2 de frankincense, sabe? Eu coloco as óleos que eu uso todo dia com esse mel e coloco na boca, pum, acabou. É bem simples. Agora, doutor, é certo pensar, bom, já que o DDR Prime tem o frankincense, tem o white orange, tem o thyme, eu preciso tomar frankincense também? Depende do seu corpo e depende do seu estilo de vida. Todo mundo tem um estilo de vida diferente. Lembre-se, se você já tem, eu vou falar agora sobre ele. Eu sei que ele tem um estilo de vida que ele já tem uma intenção a ser saudável. Ele come bem. Eu vi isso pessoalmente quando eu estava com ele. Eu sei que ele come bem. Eu sei que ele quer ser mais saudável do que era o mês passado. Eliezer, ele gosta de comer tarântula, ele come batata frita, ele tem um problema. É lagartixa, o que aparecer esse menino come. Ele tem um problema, mas tudo bem. Mas é o seguinte, se Eliezer está comendo coisa bem sintética de dia em dia, ele não se trata bem, ele vai precisar aumentar essa concentração dos compostos mais do que ele se ele já tem essa intenção. Faz sentido? Então, é muito importante que nós lembramos que nós somos individuais. É muito importante que cada um de nós vai achar nosso segredo, como se for. Pessoalmente, eu tomo DDR Prime 3 gotinhas de manhã e 2 gotinhas de frankincense todo dia de manhã, com 2 de copaíba, todo dia. Eu não preciso, talvez, fazer os dois, mas para mim é ótimo. É isso Cada um encontra o seu equilíbrio, não é, doutor? Cada um vai buscar, mas você tem que tentar. Você tem que usar e ver o resultado, ver como é que você se sente. Gente, o nosso tempo está ficando super apertado, a gente vai acelerar um pouquinho aqui para o pessoal poder aproveitar. Já falamos da importância dos suplementos alimentares. Vai tranquila, Paris, vai tranquila. Sandra está fazendo uma pergunta. Pode tomar os 3 óleos juntos? Sim. Sandra, ótima pergunta. Os óleos que nós estamos falando hoje, todos os óleos, nós escolhemos porque você pode tomar juntos sem medo. O único que as pessoas têm um pouquinho de medo é alecrim. Alecrim, às vezes, quando alguém tem problema de coração, por exemplo, pressão alta, as pessoas pensam um pouquinho. Também, se uma mulher é grávida, às vezes, por favor, fala com seu médico, ok? Fala com seu médico, porque é muito importante que eles entendam quais são os compostos que está tomando para que você não prejudica a sua pressão. Só isso. Não vai prejudicar o filho, mas é possível que você tenha um problema de pressão alta ou baixo. É muito importante que você entenda qual que é e fique monitored
pelo médico, ok? Bem, Sendo acompanhado por um especialista, né? Doutor, falar um pouquinho bem rápido sobre a importância de tomar outras vitaminas, né? Porque o magnésio, a vitamina C, o zinco, o chumbo, né? Então, e aí? então, é muito importante. É o seguinte, lembre-se que todos esses minerais, as vitaminas, são os precursores para a nossa criação do nosso sistema de imunidade, de nosso sistema de neurotransmissor e de nosso sistema de inflamação. Então, sem os três e a capacidade de comunicar um para o outro, nosso corpo está completamente fora de nível, e quando isso acontece, nós começamos a cair diretamente de um lado para o outro. Ficamos mais estressados, ficamos mais inflamados, ficamos com mais depressão, ficamos mais com um sistema de metabolismo pior. Agora começamos a guardar mais peso e não sabemos por quê. Estamos fazendo corretamente quase tudo que devemos, mas começamos talvez a não sentir tão bem. Lembre-se, tudo está conectado. É super importante que nós entendamos quais são os minerais e vitaminas e óleos que devemos utilizar nas nossas vidas. Okay. E agora a gente não falou de um grande óleo que é usado na prevenção e aumentar a imunidade, que é o On Guard. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o On Guard como um limpador de superfície concentrado, nós temos como para lavar as mãos, e temos também o On Guard como um sabão de lavar-roupa. Além disso, existe o On Guard Plus, que eles chamam, que é o On Guard mais, que ele está em cápsulas, né? Doutor, o que é bonito no On Guard? Qual que é a sua paixão pelo On Guard? Explica para a gente. E também, eu posso colocar o On Guard no meu limpador de superfícies? Posso colocar o On Guard no sabão de lavar mão? Posso colocar o On Guard no sabão de lavar roupa? Sim. Sabe o que eu faço? Cada vez, eu vou começar com a boca, não, vou começar com a cabeça e daí vou descer. Tá bom. De manhã, quando eu vou limpar o cabelo, faz tudo lavar o cabelo. Sim, eu coloco 2 gotinhas na mão e coloco no meu cérebro, junto com uma gotinha de peppermint. A razão por isso é porque aumenta a concentração de sangue para cada hair capillary, não sei como se fala. Os capilares, para cada fio de cabelo, para cada capilar. Isso é super importante, porque quando isso acontece, diminui a concentração do steroids que existe ao redor do hair, e agora meu cabelo vai crescer mais grosso e vou perder menos cabelo. Então, se você tem um problema de cabelo, utiliza On Guard com peppermint e coloca no cérebro de manhã. E deixa... Não é na hora de lavar o cabelo. De manhã, seco, eu coloco 2 gotas de On Guard, 1 gota de peppermint e vou lá, espalho no cabelo e mexo. Sim, sem sabão. Você está fazendo isto simplesmente para que entre em cima do scalp. Faz sentido? Ok, agora vamos descer um pouco para a boca. A boca, lembre-se, a maioria dos vírus, bactérias, tudo isso entra na boca. Essa pasta dental é ótimo, mas vamos supor que você não tem em casa. Ok, pega pastel que você está usando, pasta de dente, não pastel. Pastel? Pega pasta de dente, não pastel, mas pega pasta de dente e coloca 2 ou 3 gotinhas na sua língua. Pega o pasta de dente junto com a escova e começa a escovar a boca. E pega esse óleo e pega dentro da língua, pega entre os dentes, porque vai matar a bactéria e a concentração dos vírus e fungos que existem em nossas bocas. Então, se você sofre com problema de halitosis, com mau hálito, pega esse On Guard e realmente pega em cima da língua e vai firme. No mínimo por 20 segundos. Vai firme. Faz isso por 7 dias, não vai ter mau hálito. É incrível. E daí, passando pelo resto do corpo, eu vou fazer o seguinte. Essa combinação dos compostos dos óleos funciona em 2 mecanismos. Primeiramente, diminui a concentração de microbes, de vírus, bactéria, fungos, ok? Segunda coisa é que ajuda o corpo a se sarar mais rápido porque aumenta a distribuição de oxigênio para as células que estão sendo danadas por danos,
Danificados? Danificada. Danificados. Português é tão difícil, pessoal. Não, para nós, não. Estou brincando, pode continuar. Danificados. Então, On Guard mata e diminui a concentração de micróbios em nosso ambiente. E a segunda é que aumenta o nosso sistema de imunidade porque ajuda as nossas células a se reparar mais rápido, com menos inflamação. A razão por isso é porque, por causa do cravo, do clove, e por causa do eucaliptus e rosemary, diminui a concentração de radicais livres nas células que estão sendo danificadas. Faz sentido? Uhum. Quando isso diminui, as células aumentam a criação de novas células mais rápido, se reparam mais rápido. Agora, essa combinação do wild orange, do cravo, da canela, do eucalipto e do alecrim, é um bom óleo para ser usado, no caso do coronavírus, por exemplo, para lavar a boca com mais frequência, lavar as mãos com mais frequência, ou até inalar? Com certeza. Uma das coisas que eles fizeram certas pesquisas sobre On Guard foi a capacidade de On Guard a inibir a criação de novos vírus do primeiro vírus. A duplicação dos vírus, ou o crescimento dos vírus. There we go. Às vezes, português é tão difícil. Meu cérebro está correndo assim e a língua está fazendo assim. Tão difícil. Mas qualquer mecanismo que nós podemos colocar em nossas vidas para inibir um vírus é ótimo. Seja que for, se for On Guard, se for sabão e água morna, de qualquer forma, por favor, utilize algo para ajudar. Well, thank you. My Portuguese is terrible, but I'm trying really hard. No, you're doing great. Pessoal, nós vamos passar alguns slides agora, que são algumas recomendações de rotinas diárias. Nós queremos abrir um pouco para perguntas, então a gente não vai passar muito tempo nesses slides. Então, tirem a foto e ficam as dicas aí, né, doutor? Mas, por exemplo, aqui nós falamos do PB Assist, que é o probiótico, falamos dos suplementos alimentares, os suplementos das vitaminas. O Terrazyme, o que é o Terrazyme da Duterra? Porque não tem no Brasil ainda, mas tem. O Terrazyme é uma combinação de compostos que ajuda a diminuir a concentração de comida que ainda não saiu do sistema de digestão. Quebra aqueles bonds, eu não sei como se fala. Quebra a adesão da comida, ou o link das comidas que ainda não foram digeridas. Yeah, it helps break down protein bonds. O DigestZen ou ZenGest vai ajudar com isso? Não, o DigestZen não ajuda a tirar a comida que não foi digestido, mas o que faz é que nivela a concentração do ácido em nosso sistema de digestão. Então, ajuda no controle da absorção de minerais e vitaminas. Então, se você sofre com mal absorção, por favor, utiliza o DigestZen. Vai ajudar muito com isso. Uma dica que o Dr. Hill deu há um tempo atrás, quando estava no Brasil até, é que você coloque óleos cítricos dentro da água e vai tomando durante o dia. Por exemplo, eu tenho uma latinha de metal e aqui nessa eu coloquei hoje limão, tangerina, eu coloquei o alecrim, uma gotinha de cada e vou tomando durante o dia. Quando esvazia a garrafa, eu encho de novo, coloco os óleos e vou tomando. Estou fazendo certo? Eu faço a mesma coisa todo dia. De fato, eu pego aquela garrafinha e eu sempre me digo que eu preciso tomar 10 por dia. 10 garrafas assim por dia. É muita água. Tomando 10, sempre no banheiro. Tá. Muito bem. Pessoal, essa aqui é a dica de rotina normal, tá? Agora vem uma dica, se você reforçar a sua imunidade. Tirem a foto aí, mas acho que é mais legal aqui, falando de aplicar o On Guard na sola dos pés
com o frankincense embaixo da língua logo pela manhã. Rapidinho, Júlio pergunta, Douglas fir pode ser ingerido? Não, Douglas fir é um dos óleos que nós utilizamos por fora. É para respirar. Ok, excelente. Vamos lá, então. E fica a outra rotina. Tirem a foto, por favor. O doutor acabou de falar agora. Doutor, existe um limite de gotas de óleos por dia que sugere, no máximo, 20 gotas na sua garrafinha, durante todo o dia. Faz sentido isso? I couldn't understand you. O que foi? Ok. A quantidade de gotas de óleos essenciais na garrafa durante o dia. Eu vou colocar cada vez numa garrafa uma gotinha de cada. E no máximo 20 gotas por dia. É isso? Pode ser 20 gotas. O que eu faço? O que eu falo é o seguinte. Por favor, não gasta os seus óleos essenciais de uma forma simplesmente para usar. Às vezes as pessoas pensam, se 3 gotinhas de frankincense é bom para me ajudar, eu vou tomar 10. Você acabou de jogar seu dinheiro fora. Não precisa de tantos óleos. Para mim, pessoalmente, lembre-se, se você está tentando ajudar a chegar a uma vida com intenção de ser saudável, você vai precisar de um pouquinho mais de óleo cada dia. Pode ser que você vai tomar 3 ou 4 óleos por garrafinha de água. Ou pode ser que você está tomando 5 ou 6 porque realmente está te ajudando. Mas no dia que você chega a esse nível de intenção, de dia em dia a ser mais solto dos problemas que tinha antes, é possível que vai diminuir um pouquinho aquelas gotas para que, como o Aparício está falando, ele está tomando uma gotinha de cada um. Antes, só alguns meses atrás, eu estava tomando 2 ou 3 gotinhas de cada um. Então, às vezes, nós mudamos um pouco. É só isso. Toda pessoa vai ser um pouquinho diferente. Mas eu acho que a mensagem importante é que mais gotas não quer dizer que é melhor. É melhor você ter uma constância de 2 ou 1 gota durante todo o dia do que tomar tudo pela manhã, verdade? Exatamente. Doutor, falou um pouquinho sobre isso. Pode falar mais um pouquinho sobre essa dieta limpa? Com certeza. Então, é uma coisa. Lembre-se do pirâmide, das 3 coisas que estão super importantes. Da pirâmide. O espírito, nosso espírito, nossos pensamentos e a comida que nós estamos utilizando para criar capacidade de ter um corpo saudável. É super importante, esses 3. Então, a comida é super importante por causa dos minerais e vitaminas que ajuda com todos os nossos sistemas. Hoje em dia estamos falando sobre imunidade, mas amanhã é possível que a gente fale sobre a maneira de descansar, ou dormir melhor, ou ter uma vida com mais prazer, ou ter um corpo mais não sei o quê, ou ter pele mais jovem. Tudo isso é importante, mas a área mais importante é quais são os compostos que nós estamos dando para o nosso corpo para criar esses sistemas de vida saudável no início. Se eu quero ter uma pele jovem, eu posso comprar as coisas mais caras do mundo e colocar na minha pele. Mas se eu não estou tomando vitamina E, D, Q, I e ômega 3 todo dia, meu pele vai ficar mais velho, bem mais rápido do que antes, do que era. Então é super importante. Maravilha, muito bom. Falamos de tomar o óleo internamente, falamos de usar o óleo no difusor, de inalar o óleo, colocar na água, embaixo da língua, etc. e tal. O doutor pode comentar um pouquinho como é que o Arbovitae e o L-Cricium poderiam ajudar a uma resposta imunológica saudável? Isso para muita gente é novidade. Sim. Estes 2 óleos têm compostos que ajudam a nosso sistema parasimpático. Então, cada vez que nós podemos ajudar o nosso sistema parasimpático, nós vamos ajudar a controlar as emoções de estresse, as emoções que vêm com dor ou doença ou inflamação que cria mais estresse e problemas no corpo. Faz sentido? Então, nós podemos controlar nossas inspirações. Nosso coração
para de bater com tanta força e rapidez e começa a bater com mais calmo. Então, se nós queremos calmar nossas vidas e ser mais saudáveis, precisamos ter a capacidade de ajudar nosso sistema parasimpático. Então, pessoal, fica a dica, algumas gotinhas do Arbovitae e do Helichrysum nas costas, tá? Na área da coluna. Se você tá? não tem alguém para dar uma massagem assim na coluna, você pessoalmente pode colocar. Helichrysum é muito caro. Então, por favor, não utiliza 10 ou 15 gotinhas. Só precisa de 1 ou 2 gotinhas na coluna. Não precisa de muito. Ou, por favor, mistura com óleo fraccionado de coco na mão. Coloca 2 gotinhas de Helichrysum e 5 ou 6 de Arbor-Vitae. Coloca na mão e coloca na coluna pessoalmente. Na nuca ou aqui por trás na coluna? Sim, porque vai ajudar esse sistema. Mas não precisa gastar muito, porque senão vai gastar muito dinheiro no Helichrysum. Tá. Então, o doutor enfatizou muito a importância de reduzir o estresse, porque o estresse vai desequilibrar o teu sistema imunológico e tua resposta inflamatória, e você vai pegar uma doença por causa disso. Tá certo? Então, uma outra dica também, né, doutor? Fica o Aroma Touch, a técnica do Aroma Touch. Sim. Rapidinho, Chris perguntou se o cedarwood seria um óleo que vai ajudar com isso. E a resposta é completamente, incrivelmente. Cedarwood é ótimo. E também Roman Chamomile é muito bom. Mas cedarwood é muito, muito bom. Mas esse kit aqui é um dos kits que eu sempre estou dando para meus pacientes, para utilizar em casa, para ajudar a ser mais saudável de uma forma que eu não posso controlar. Eu posso fazer um corte, eu posso tirar um ar de infecção, eu posso fazer essas coisas. Mas eu, pessoalmente, não posso entrar na casa dessa pessoa e falar sobre maneiras de diminuir o estresse para ajudar seu corpo a combater infecção ou para diminuir a capacidade de adquirir câncer ou tumores. Mas se nós temos um kit, uma combinação de óleos que já foi formado para nós, que simplesmente precisamos seguir as instruções dentro do pacote, e foi formado assim, é simplesmente seguir as instruções, e faz em casa, é ótimo. E daí nós temos um corpo bem mais saudável e bem mais disposto a ser, e que vai ter menos infecção, etc. Agora, próximo, a gente não precisa de óleo para fazer isso, né, doutor? Mas por que dormir bem é importante? Dormindo bem é a fundação de nosso sistema de imunidade, igual ao nosso sistema de digestão, igual são as comidas que estamos comendo, por exemplo. E nossos pensamentos, intenção. Está vendo como todo mundo sempre fala que essa aqui é a área mais importante. Não, de fato, todos são importantes. Sem a capacidade de dormir bem, nós não podemos dar a energia para o corpo para criar um sistema de imunidade e para eliminar os efeitos do estresse e inflamação que foram causados durante o dia. Então, a razão por que nós dormimos, de fato, é só 2 razões, de fato. Primeiro, é porque dá uma chance para nosso cérebro a limpar os neurotransmissores que não foram usados, que acumularam no cérebro durante o dia. Então, são washed away. A segunda razão é porque é a capacidade do corpo a se cuidar dos efeitos de estresse e inflamação que aconteceram durante o dia. Só isso. É uma hora de renovação, inclusive uma renovação celular, né? Gente, tem sido para mim incrível, como sempre, passar aqui 1h30, 90 minutos ouvindo essas coisas maravilhosas desse homem fantástico que nós amamos muito e tem dedicado grande parte da sua vida na educação sobre os óleos essenciais e, na verdade, ajudando cada indivíduo a ter uma vida mais saudável.